O meu nome é Ivan Vieira Góes, nasci a 11 de novembro de 41, na cidade de Igaci. Conheci, quando eu morava na rua Monsenhor Macedo, número 47, meu pai morava lá com a gente. Meu pai, a minha avó também morava vizinho. Aí depois faleceram, né? É Antônia Vieira Silva. Nada, estava em casa só. Ela tinha 80 e tantos poucos anos, mas era uma velha tranquila, graças a Deus. O nome do meu pai é José Vieira de Góes e a minha mãe é Otília Vieira de Góes. Veja bem, meu pai é de Viçosa. Ele foi morar em Palmeira dos Índios, aí conheceu minha mãe. Aí ela se mudou para Igaci. Justamente aí onde houve o nascimento, né? Depois de já trabalhava na rede ferroviária já. É só lembrança, porque é uma cidade que, inclusive, quando eu nasci, meu pai trabalhava na rede ferroviária, construindo casa de turma, e a gente ficou lá ainda uns 3 meses. Depois ele veio aqui para Arapiraca, né? A construir casa de turma aqui também em Arapiraca. Foi trabalho, meu pai veio trabalhar aqui. Rede ferroviária, construir aquelas casas de turma. Fica em Arapiraca tem. Aquela lá que onde o pessoal mora, o pessoal trabalha, né? Escritório e tudo, quando tinha trem, que hoje não tem mais, está desativado. Pedreiro, começou como pedreiro. Depois de que eu estava com 1 ano já que trabalhava na rede ferroviária, passou a mestre de obra. Aí ele já não trabalhava mais, só mandava o pedreiro fazer o serviço. O meu pai, quando ele trabalhava, chegava em casa de noite, fumava um cigarrinho, aí tomava café, aí ficava por ali sentado numa preguiçosa antigamente, né? Deitava, ficava à vontade, e fumava um cigarrinho e ia dormir. E a lembrança de que, sim, outra coisa, também quando ele parou de trabalhar, ele também era carpinteiro. Fazia banco, fazia um bocado de coisa de madeira, né? Tinha um banco em casa e tudo, trabalhava. A convivência era quase direta, porque quase todo dia eu visitava ele. Quando não, ele vinha à minha casa. E assim a gente estava sempre em contato. Rapaz, a minha mãe, na época que ela morreu, inclusive o meu sogro também, foi a mesma coisa. Falta de assistência. Naquela época não tinha assistência. Pelo sintoma, que eu nunca perguntei ao médico, nunca me lembrei, o sintoma que ela fazia, eu achava que era com falta de ar. Ela morreu assim, faltando ar. E morreu nova, com 63 anos. Totilha, foi embora cedo. Já o meu pai morreu com 94. Meu pai inteiro todo, ele morava em Santa Catarina, perto da beira da linha ali, ele vinha para aqui 2 vezes por semana, de pé. Tinha uma bicicleta, uma Monarch azul, andava de bicicleta, aí os cabos roubaram a bicicleta dele e ele não comprou mais. Aí ficou só vindo de pé para aqui. Aí foi subir, pintar uma parede com uma escada, achou que tinha terminado a escada, faltava 3 degraus. Aí botou o pé fora, caiu, bateu com a costela, quebrou 3 costelas. Eu acho que deve ter perfurado alguma coisa lá no interior do intestino, né? E ele com 45 dias faleceu. Levei no hospital, inclusive eu tenho essa mágoa de algum médico lá por conta disso, que não chegaram na hora para atender. Estava conversando numa sala lá, quando eles chegaram eu tinha morrido já. Mas infelizmente é assim mesmo, né? Os 2. Todos os 2. Meu pai, inclusive eu tenho um irmão que é o pai do filho do casamento dele, né? O segundo casamento dele, é o Isaac. Aí ele ligou para mim, é aqui que o pai está passando mal. Aí eu corri com o carro lá, cheguei, peguei ele no hospital, foi quando aconteceu isso, infelizmente. A minha mãe morreu na casa da minha tia, Aurília. Eu estava trabalhando lá no posto, trabalhava no posto ainda nessa época. E me chamaram, tua mãe está passando mal. Chegaram lá, sabia aquela situação, ninguém tinha como fazer, não tinha ninguém assistência para acudir, infelizmente, veio falecer. Na época eu tinha uns 25 anos por aí assim, né? Tem um bocado de ano. Eu mais 5 irmãos. Já morreram 3, só tem 3. A primeira é Isaura Vieira de Góes, a segunda Hilda Vieira de Góes, a terceira Maria Irene Vieira de Góes, essa ainda é viva, graças a Deus. Esposa do Beto, filha da Hilda Gonzaga. Depois Cícera Silvana Vieira Góes. Ivanildo, tem o Ivanildo também, meu irmão, que também faleceu no acidente. Trabalha na Radar, foram ele e o Ialdo e o Erinho, filho de Zé Pivete, sobrinho de Zé Pivete. Foram com uma reunião em Recife e na volta ali em São Caetano ele teve um acidente e infelizmente faleceu.
Os outros vieram tranquilos, porque vieram no banco reclinável e o outro deitado atrás do banco. Aí não tiveram nada, né? E perdi o irmão, e perdi mais outra, a Isaura, que morreu, faleceu também, por causa de cigarro. E a Hilda morreu tem o quê? Uns 6 anos mais ou menos. Aí ficamos só 3. Ivan, que sou eu, Maria Irene e Cícera Silvana. Minha tia, de Viçosa, aliás, depois foi morar em Mata Grande. Aí ela conheceu lá o meu tio e casaram e vieram embora pra cá. Foi, veio pra aqui que tem serviço pra você. Aí eu fui pra lá, aí na rua Seu Macedo, número 47. Rapaz, era só barro, não tinha calçamento, não tinha nada. Ali, você sabe da rua Seu Macedo? Aí que vai sair lá no comércio, perto da Eletro Rádio Gomes. E era ali que a gente morava ali durante um bocado de tempo. Depois, quando saímos de lá, já fomos para a praça da prefeitura. De lá ficamos até 9 anos. Eu fui trabalhar com a minha tia, né? Posto de gasolina, meus tios. O Joaquim, José Pereira e a Aurília Vieira Pereira, lá da Praça Marcas. E aí eu fui morar na casa deles, no 42. E meu pai ficou lá na praça da prefeitura, perto da prefeitura, do outro lado, né? E aí a gente tinha aquele contato direto. Ele continuou trabalhando. Construiu a casa do seu Valdomiro, construiu a casa do meu cunhado, construiu a casa dele também, ali perto da farmácia, que fica na esquina ali, na praça da prefeitura, ao lado do outro cinema. E assim ficamos um bocado de tempo lá. E eu trabalhando com a minha tia, né? Ah, meu amigo, é muito, muito bom. Mas veja bem, lá vizinho à Cidade de Ouro, tem um cartório, né? Era nesse lugar que era o posto de gasolina, começou ali. Uma bombinha no meio, 2 portas e a bombinha no meio da calçada. E eu morava lá na rua número 42, e o pessoal, quando queria abastecer o carro, ia aqui a energia do seu Valdomiro Barbosa, que era dele, pagava meia-noite. Aí ficava sem energia até bem cedo. E o povo me chamava, eu dormia lá perto da porta, e eu ia lá atender ele, abastecer os carros, né? Depois, com mais ou menos uns 2 anos, por aí, assim, ele comprou um terreno ali, de lado do... onde é hoje, meu Deus, aquele Shopping Arapiraca. Ele comprou um terreno ali, que era grande, aí mandou fazer um posto grande. Inclusive, o nome do fornecedor de combustível era Esso, antigamente, né? E ali trabalhando um bocado de tempo ainda. Foi quando eu comecei com o caminhão. Só que depois, antes de ter a bomba elétrica, né? Era aquelas bombas que ela tinha uma estrutura, tinha um negócio de vidro, aí você puxava aqui no veio de 5 litros. Aí puxava quantos litros você quer? 15, aí 5 litros, aí arranhava a alavanca aqui e descia pro tanque. Era a bomba. Ah, rapaz, carro era Jeep, as praças eram só Jeep, eu fui motorista de Jeep e ainda dirigi o Jeep dela, carregando passageiro, né? Porque no lugar do táxi, que hoje é táxi, é Uber, né? Esse negócio todo. Antigamente era assim, era Jeep, era rural, aqueles carros que existiam naquela época era isso. O ponto era ali na peça da Rua 30, para ali assim. Não, só diesel e gasolina. Querosene vendia também vendia, querosene Esso. Eu usava para usar candeeiro, geladeira. Tinha geladeira com querosene também. Vendia em litro assim, vendia granel também. Eu comprava de tambor, né? O cara queria até tantos litros, aí botava no balde e eu levava. E eu tinha, quando eu me mudei para a Rua Seu Macedo, ou para a Rua Padre Daniel, eu tinha uma geladeira que era gás, querosene. Você botava lá, acendia, ficava acendendo lá e gelava. Tinha para vender nas lojas. Aquela época, é muito antiga, muita loja lá no comércio. Tinha também ali na praça do Rio 30, que lá tinha uma loja, não estou lembrado do nome delas, mas que tinha essa loja que vendia essas coisas. No posto saí com 16 anos, mais ou menos. Não, 16 não, com 22 anos. 16 de habilitação, com 19 anos. Depois saí de lá, fui trabalhar por conta própria nas oficinas. Eu estudei primeiro no Adriano Jorge. Fiz o pré-primário lá, que eu chamava antigamente, né? Quando terminei, fui estudar no São Luís, Instituto São Luís, que é do professor Pedro Reis e o professor Manuel. Quando eu cheguei lá era o primeiro ano, né? Começava no primeiro ano. Eu não me lembro como era antigamente, hoje. Primeiro era o pré-primário, que era do Adriano Jorge. Depois, no Instituto São Luís. Aí começava o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto. Quando terminava o 4º ano, se passasse o 4º ano, já ia para a primeira série no Colégio Bom Conselho. Então, no 2º ano, rapaz, eu era muito bom em matemática e tabuada, né? E às vezes eu dava bolo na classe toda.
Quando chegava nos homens, eu, na mulher, bem devagarinho. Também levei bolo. Castigo de joelho. Quando a pessoa errava muito, eu, graças a Deus, nunca fui, porque eu nunca fui assim de desobedecer de ninguém, sabe? Sempre gostei de obedecer às ordens das pessoas e professores. Mas tinha uns cabos errados lá que faziam coisa errada e não botava negócio de milho. Milho o pessoal usava em casa, mas muita gente dizia que eu usava em casa. Também nunca usei isso, não. Não, eu estudava, porque eu trabalhava um horário, né? Lá no posto, e estudava outro. E quando eu fui fazer o Bom Conselho, o Colégio Bom Conselho, a primeira série, que era o professor Moacir, né? O Instituto do Colégio Bom Conselho. Sim, antes no Instituto São Luís tinha o professor Pedro Reis, o professor Manuel. Aí o meu professor, o professor Clésivaldo, inclusive ele era pai do seu Zezé, que tomava conta dos motores de São Valdomiro Barbosa, da energia. Clésivaldo, tinha o Adalberto, tinha o professor Arlindo, e vários professores. Aí o meu, que eu estudei com ele, foi o professor Adalberto, o professor Arlindo e o professor Manuel. Foram os três. E o Clésivaldo, 4 professores. Cada ano era um professor diferente. Primeiro ano, segundo, terceiro e quarto. Aí no Bom Conselho tinha vários professores, cada matéria era um professor diferente, né? Aí a turma tinha uma turma grande, 30 pessoas na classe. Aí teve um ano, após a primeira série, ficaram 6, só passaram 6, o resto ficou tudo repetindo para o ano seguinte. O pessoal também não ligava muito, né? Aí também eu fui lá, estudei, depois eu já fiz que é para estudar contabilidade. Inclusive fui formado em contabilidade, lá no Bom Conselho mesmo. 3 anos eu estudei em contabilidade. Jogando bola, jogando a bolinha. Sempre gostei de jogar a bolinha. Jogava no campo do Asa, que antigamente não tinha grama, era só no barro. Poeirão, Tinha também um campo que ficava ali perto do... Você subindo ali depois da rua da rádio, né? Lá em cima tinha um campinho do lado esquerdo, também jogava lá também. Lá no Novo Nordeste. Não tem uma antena ali, né? Pronto. Depois dali. Rapaz, a turma era muito... Inclusive tem as fotos que eu mandei. Uma turma muito boa, viu? Só não lembro, tinha o Lenoil, tinha o Cícero, tinha o Laércio, Zé Laércio, tinha o Laércio e o Zé Laércio, que era filho do finado Jurandir. E a turma muito boa, não lembro bem todos, ferroviária. Então já foi por conta da rede ferroviária, né? Eu não me lembro, dessa parte não me lembro não. Só me lembro do Asa, o próximo era o Asa, aqui só era o Asa, aqui em Arapiraca. E, inclusive daí começou os times amadores, né? Tinha o Colégio Bom Conselho, tinha o Penharol, tinha o Fluminense que era meu, que sempre fui tricolor. E era só, os times amadores eram esses 3. Tinha campeonato de vez em quando, só do ano, tinha campeonato amador. Tinha um bocado de time por aí que jogava por aqui. Quando eu tinha um time, eu joguei em Propriar, joguei em São Sebastião, joguei em Penedo, joguei em Viçosa. A gente ia sempre jogar. Aquela caminhonete que eu lhe mostrei, aquela Ford 51, eu carregava para passar o pessoal. CSA, CRB, Penedense, Viçosense, CSA e CRB, eram os 3. Eu fui diretor do clube do Asa lá nas Cacimbas e fui diretor da diretoria também. Fiz parte da diretoria do Asa. O namoro é o seguinte, quando eu comecei a namorar com a minha esposa, eu casei com ela, eu trabalhava com meu tio, como eu falei, né, na Praça Marcos da Silva ali. E eu ficava sempre, quando não tinha ninguém para comprar, eu ficava sentado na calçada. Ela morava na Rua Seu Macedo e trabalhava na Zona Paulista, no comércio. Quando ela vinha no trajeto que ela vinha de lá para cá, foi passando e eu fui me agradando, né. E aí eu fui comecei a conversar com ela e tudo, aí comecei a frequentar a casa dela, o pai dela, namorando com ela. E fomos até casamos, estamos aí há 61 anos já. O nome dela, Maria Lourdes Moraes Góes, filha de Manuel Farias e Ismênia Farias. Eles também eram muitos meus amigos, todos os dois. A gente sempre se dava muito bem. Era diferente, né? Eu ficava sempre aí para casa dela, para o pai dela, né? Eu ficava lá, tinha os irmãos dela que eram mais novinhos, ficava numa rede, deitado numa rede, e outro conversando. Aí eu mandava ele comprar confeito para ficar com ela só.
Mas era um namoro tranquilo, não era nada de exagero, nada disso, era tudo sossegado. Aí você vai namora, aí vai pedir em casamento, né? Vai noivar, aí dá aliança, né? Agora que meu namoro foi rápido. Eu namorei durante 3 meses, com mais 3 meses eu casei. Porque eu tinha necessidade de casar porque eu ia morar em Maceió, né? Para não ficar só em Maceió, aí eu tinha que... levei ela para morar lá. Lá ela ficou... Lá nós moramos. Quando eu casei, eu saí e fui morar na Comendador do Leão, em Maceió. Morei em 2 lugares. Numa casa perto do Moinho, fica lá na Comendador do Leão, Maceió. Morei em 2 casas naquela rua lá. Aí de lá vim embora para cá. Eu fiquei na casa do meu pai, na Praça da Prefeitura, por uns meses. A Praça da Prefeitura era aquela pracinha, mas do mesmo jeito que eu falei, né? Tudo também era barro ao redor, só tinha calçado da praça mesmo, ao redor da praça, assim. A prefeitura fica tudo lá. Do outro lado era telhado antigamente, né? Depois eu aluguei uma casa na Rua São Francisco, depois do hospital regional, do lado direito. A São Francisco é tranquila. Hoje onde eu morava, não lembro nunca mais passei por lá. Mas tinha o hospital, né? Sim, regional. Do mesmo jeito, mudou só, mudaram aquela frente, né? Mudaram alguma coisa lá dentro, no interior. Mas era o local mesmo, o prédio é o mesmo. Morar na rua do outro lado, na mesma rua, sendo do outro lado, lado direito. Acendia tudo. Naquela época não tinha, assim, discriminação. Tanto tinha também a Casa de Fátima, no hospital. Era o Dr. França, Morenão. Inclusive eu quebrei o braço uma vez, e ele foi quem fez Ele atendia ali perto da casa da minha tia, da Praça Marques. Foi os primeiros. Depois veio o finado Marcos da Silva, né? Aqui era praça, só tinha ele. Mas também ele fazia tudo. Tudo que fosse no corpo da pessoa precisava, ele fazia. Inclusive era ortopedista, era ginecologista, era tudo. E outra coisa, as pessoas chamavam ele para atender na casa da pessoa. O pai tinha família, agora eu não lembro o nome do pessoal não, só lembro dele. São 4. Nasceu aqui. Inclusive a primeira filha, que é a esposa do Adelso, da 4 Roda Auto Center, ela veio nascer depois de 1 ano e 9 meses de casado. Depois, com mais 2 anos, nasceu o Lilivan. Foram 3 em casa e a parteira foi a finada Nitinha, minha comadre, inclusive. Muito antiga. Só a Lurivânia, a caçula, foi na Roda de Fátima. Era um processo simples, rapaz, porque também tem as contrações e tudo, né? Ia chamar. Quando ela estava começando a sentir, ia buscar. Olha, sinceramente, graças a Deus, nenhum teve seu trabalho, foi tudo normal. Não fui eu, era eu. Primeiro, é a Lilian, que o nome da esposa é Lourdes, né? Eu botei Lilian, a primeira. Lilian de Fátima Moraes Góes. O segundo, Lilivan, mistura de Lourdes com Ivan. Lilivan. Terceiro, Laudisvan, Lourdes e Ivan. E a quarta, que é a caçula, aquela moça lá, é Lourdivânia. Tanto Lourdes com Ivan também. Tudo mistura de nós dois. Góes é do meu pai e Vieira da minha mãe. Lilian de Fátima Moraes Góes, Lilivan Roberto Moraes Góes, Laudisvan Flávio Moraes Góes, Lourdivânia Carlos Moraes Góes, da mulher. Trabalhávamos todos 3 aqui, quando era a oficina Eletrovox aqui, né? Vieira Moraes Limitada, aliás. O Lílio trabalhava, começou a mexer com ar-condicionado, e o Laudisvan me ajudava na parte elétrica de som e essas coisas assim. Aí quando cada um adquiriu sua independência profissional, acho que sabia de tudo, né? Direitinho. Eu cedi aqui o Lílio de lado, nessa rua Fernando Lopes, né? Ele mexe com ar-condicionado de carro e máquinas. O Laudisvan fica aí na frente, que é a seção, fazendo vistoria, som, película, trabalho com rastreamento também. Aí depois que eu parei de vender fio da OK, montei a parte daí com filtro lubrificante e troca de óleo. Aqui era o braço forte da Arapiraca, era fundo. Principalmente folha, né? Tinha a Ipaco, aqui na frente daqueles armazéns que o Neno comprou, o Neno Cabeça Branca. Tinha também lá onde é hoje o Neto Madeiras. Era o nome deles ali. Tudo da Bahia, né? Cacique era aqui em cima, né? Ali onde é hoje a Carajás.
Souza Cruz era lá onde é a Belém de Portugal. Lá em cima, na rua Inspecionária. Tudo de fora. Inclusive quando o fumo em folha, que ele planta o fumo em folha, né? Colhe a folha, colhe primeiro a soca, né? Ou a sapata. Depois tira o bacheiro, mas depois tirar o primeiro, que é onde fazia o fumo em corda. Aí o pessoal botava nos varal e tudo, coisa e tal. Tinha serviço para muita gente. Eu, inclusive, eu trabalhei também, deixava no fumo, quando morava no São Macedo. Deixava fumo também, meu pai. E o pessoal ganhava muito dinheiro, assim, né? E depois vinha o fumo, que o Sr. Aurelino aí começou a trabalhar com fumo, tinha empregava muita gente. Aí depois veio esse negócio de máquina, tudo, aí o pessoal a máquina assumindo o lugar do pessoal. Lembro dele. O Sr. Aurelino foi uma pessoa daqui em Arapiraca muito conhecida, fez muita coisa. Os filhos também cresceram muito, cada um tem o seu negócio. O Doinha tinha aquele negócio lá de boi, lá na Praça Lions, que hoje é permanente, né? Que ele alugou permanente. Tinha frigorífico lá. O Paulo trabalhava com o quê? Paulo que é genro, inclusive, do Dr. Judá, Paulo Barbosa. Tem o Edmilson e tem o Zé Negão. Tem do rádio, a rádio foi o Nelson Filho também, que é o dono da rádio, né? Foi quem começou aqui na Arapiraca. A rádio era dele, do Sr. Aurelino, não sei hoje de quem é. Zé Alexandre, mas Zé Alexandre é meu amigão de muitos anos. Zé Alexandre, ali, naquela casa que ele morou. Ele começou com fumo também, né? Devagarinho e tudo, hoje tem uma potência. Tem lá o Coringa, que trabalha muita gente, lá emprega muita gente. Gente boa demais, Zé Alexandre. Tem os filhos também, né? Tem o Marcelino, tem o Luiz e tem o outro, qual é o nome do outro que eu esqueço agora? Parece são 4 filhos, parece, né? Bananeira, conheci também. Quando ele chegou aqui, que ele veio de Bananeira, né? Quando ele chegou aqui, eu já me lembro. Aí construiu um bocado de coisa ali, construiu para lá acima, construiu ali. Na época era muito forte, o fumo foi a mola mestra de Arapiraca. Hoje Arapiraca vive do comércio, né? A maioria é comércio, porque o fumo praticamente está devagar. Ainda vende, o povo ainda vende tudo, mas é muito pouco. Muita feira, era muito forte, viu? Ficava do comércio, depois mudou lá para baixo, onde é hoje o Bosque, né? Mas depois não deu certo, aí foi quando fizeram o mercado lá, o mercado novo, que o mercado era ali na rua, o Domingo Corrêa, né? Mercado Velho, que chama. Aí depois mudou para lá, para outra rua, onde é hoje. Era no comércio todinho ali. O comércio era do canto a outro, até lá embaixo era a feira. Feira de tudo. A feira do peixe é lá embaixo, né, onde é hoje a Rádio Gomes. Tinha também uma feira ali na rua da Estrada Aparecida, que inclusive o Zé Pivete, que é dono da Radar, aí, um homem rico de Alagoas, graças a Deus, Deus o proteja, ele e a família. E ele vendia confecção, camisa. Não, todo mundo que aqui em Arapiraca, na época antiga, cresceram suando, trabalhando honestamente para conseguir as coisas. A força de vontade e a honestidade está acima de tudo. Primeiramente Deus, né? E depois a honestidade e a força de vontade para trabalhar é muito importante. Meu amigo, Praça Marques, só tinha cerâmica não, aquele tempo era mosaico, né? Só na calçada da praça mesmo. O arredor tudo barro. Rodeando a praça, né? Tudo barro. Tinha o cinema do lado da rua onde é hoje do Bradesco, né? Tinha o cinema ali. Tinha o Poeirinha, né? Aí depois fizeram o Cine Trianon, né? Do outro lado. Aí já era mais sofisticado. Aí a pessoa ia para ir pro cinema, ficava tocando a músicazinha, depois começava aquele tim dom, aí começava o filme. Aí todo mundo em silêncio. Eu fui descobrir um bocado dele. Aí ficava lá conversando e tudo, assim, no cinema, e beijando e tudo, aí acabou. A pessoa se afastava, né? Mas era só na brincadeira, não tinha nada de porta ali vendendo pipoca, os carrinhos de pastel, rolete de cana, pegava caldo de cana, ficava ali, às vezes ficava o carrinho ali, tudo na frente ali, vendia. Não, cara, não. Muitos filmes diferentes, né? Um Bang Bang também, tinha. Aí a pessoa escolhia, né? Dia tal era um, dia tal era outro. Aí depois fizeram outro cinema lá na praça da prefeitura, né? Era o Cine Triunfo, isso. Pronto. Aí foi quando foi terminou desativando os cinemas desaparecendo, né? E meu pai, ele construiu onde é hoje o Banco Nordeste, que aqui na base era do seu Valdomiro Barbosa, que ele trabalhava para ele, né?
construiu aí onde é o Magalu, né? Magazine Luiza, aqueles prédios ali, foi ele que construiu. Construiu também a casa do meu cunhado, nas Cacimbas, construiu a casa dele lá na Praça da Prefeitura, como eu falei, e construiu também aqueles armazéns da Lua Olavo Bilac. Não sei se de que é Salvador ainda, mas era tudo dele ali. Um bocado de armazém que tem lá. Valdo Barbosa era uma pessoa forte aqui, viu? Irmão do seu Florival, que ainda hoje tem um filho dele, o Evo Barbosa, que mora ali na rua Dom Pedro II, né? Que sai lá no sinal. Que chama lá dele do Claudinor. É onde é o Banco Santander, é a casa dele, seu Valdomiro. Era ali. E a empresa Força e Luz ficava ali por trás do bazar do... Qual é o nome dele, meu Deus? Ficando no comércio, perto da Guido. Pronto, por trás. A Força e Luz ficava por trás, os motores, né? Que geravam energia para a Arapiraca toda. E na frente tinha um açougue, ali bem perto depois da Guido, do lado direito, tinha um açougue, só vendia carne de porco. E o outro açougue mais na frente, que era carne de boi. Zé de Sá ficava do lado ali onde é aquele prédio. Tem um prédio ali, do Ercílio. Zé mais para cá um pouquinho, ficava a casa do Zé de Sá. Ele tinha serviço de alto-falante, né? E quando meu tio construiu o posto Esso, ele botou um alto-falante em cima e ela botou um serviço de alto-falante também lá na casa, no 42. E ela trabalhava, ela locutora, ela quem falava, e eu fui vendo ela trabalhando e depois eu fiquei sendo locutor também. E tinha uma certa disputa entre o Zé de Sá e a gente, mas não disputa ferrenha, né? Disputa só de propaganda, fazia propaganda do outro. E também teve muitos pastoris, tinha da frente da casa do Zé de Sá, depois ficou lá atrás da igreja antiga, lá do comércio, né? E eu fui também locutor do pastoril. Torci pelo cordão azul. O pastoril tal, vamos sambar. Aí chamei o pessoal que patrocinava, né? Contramestre em cena, contramestre vinha, botava um dinheiro lá, um alfinete, um broche, uma coisa assim. Depois, camestre, vermelho, capotava Diana, e assim vai. Chamava de acordo com a pastorinha, né? Eu ia chamando e ia botando o dinheiro pendurado na roupa. Depois estava todo cheio de dinheiro, assim. Tinha as casas que faziam propaganda e pagavam uma mensalidade, né, por mês, assim, não me lembro o valor, mas a gente fazia propaganda. Pascoal, por exemplo, era uma delas, que é o pai do Ailton, que mora lá, que tem o bazar lá hoje, no comércio. Loja Paulista. Não, ela me dizia, eu quero assim, eu vendo assim, isso assim, assim. Aí a minha tia fazia o texto para a gente divulgar, né? E ela trabalhava inclusive com a minha tia, com a outra minha tia, né? Ela ficava na casa de peça e eu ficava na parte do posto, de atendimento do pessoal. Eu não lembro o nome dos outros, mas o Genital foi um dos principais. Inclusive ele ganhou por 2 gestões de prefeito. Rapaz, a política era quente pelo seguinte. Quando, inclusive, teve um grave acidente, foi a morte no final do Marco da Silva, né? Eu trabalhava com a minha tia e eu tinha um tio que tinha uma padaria de frente ao Adriano Jorge, grupo do Adriano Jorge, onde eu comecei a estudar. Era João. E eu saí da casa da minha tia, na Praça Marques, e ia para lá pegar o pão. E teve um dia que eu fui, aí começou o tiroteio, para que mataram o final do Marco da Silva, né? Foi. Quando eu chegando, ainda bem que eu passei por lá, né? Não tinha nada. Aí o pessoal disse, não tinha tiroteio, então atirando no final do Marco da Silva. Aí eu esperei um pouquinho, quando terminou, eu rodei por trás, não passei por lá, porque eu tive medo, né? Eu voltava para casa dela, pela Rua do Sol. Mas foi um negócio, era um doutor, gente boa demais, bom médico e boa pessoa. Eu conhecia todos eles, eu me dava com todo mundo, né? Inclusive o Bel, que era irmão do final do Claudenor, ele abastecia o carro, a moto lá no posto do meu tio. Ele chegava, que tinha uma lambreta, né? Naquela época era lambreta, ele parava na lambreta assim, e andava desse jeito, mas era gente boa. Sempre tinha a festa da padroeira daqui, que era tradicional, né? Que terminava no dia 2 de fevereiro, que era no comércio. E outras festinhas que tinha, no São João também tinha muito forró. Carnaval, brinquei muito carnaval no clube. Aquele Chevroletzinho que eu mostrei, aquele Chevrolet 38, a gente ia pro clube, terminava assim, lá pro carnaval ia até tarde. De manhãzinho, o sol nascendo já, a gente saía na rua tocando, a banda tocando e a gente dançando. E era assim, a vida era essa. Trabalhava, mas também se divertia, né?
A maioria das festas era a banda São Nelson, Nelson Palmeira. Era a mais antiga daqui. E então tinha outros forró que eu não me lembro assim o pessoal, quem tocava, quem cantava. Mas a gente se divertia bastante. Clube Fumicultores. O Ara tem uma foto, rapaz, de 1974. Tem eu, tem Zé Pivete, tem o meu irmão, tem uma turma boa do nada. O Ara era o seguinte, você subindo ali na rua como é que chama? Na rodada do Cladenor, você sobe, tem a baixada onde tem o jacaré por ali. Lá em cima tem o posto da direita, do lado esquerdo tem um terreno baldio. Era ali o Ara. O Clube do Fumicultor começou nas cacimbas. Tem a igreja do São José, bem na esquina ali, o Clube do Fumicultor era ali. Aí depois compraram aquele terreno lá na frente e fizeram o Clube do Fumicultor ali. A bebê era lá nas cacimbas também. Quase de frente da casa do Dr. Judá. Quase de frente da casa do Dr. Judá. Eram os 10 clubes. Era. Quando a bebê mudou para aqui, eu sou sócio da bebê desde lá, quando era nas cacimbas. Aí ficou a sede do Asa. Ficou a sede do Asa, lá onde era a bebê. E no outro lado, naquela rua Rio Branco, né, ficava um campinho lá, a gente jogava bola ali também. Mas nunca fumei não. Aí comecei a beber com 19 anos. Depois que eu adquiri minha independência profissional. Quando eu trabalhava com a minha tia motorista, não pode estar bebendo, né? E aqui agora a minha bebida é controlada. Nunca me bebedei, nunca fiz nada errado sobre com bebida, nada disso. Ah, rapaz, Micaraca aqui era um movimento muito grande, viu? Era muito bom. O pessoal tocava lá, aqui na frente tinha um espetinho, né, que hoje tem. Esse espetinho só que era de outro. Aí depois ele perdeu, não sei porque ele desinteressou, e o seu Zé, aquele espetinho aí, que é que tomou conta, né? Tem 20 e tantos anos ele aí, ficava só lá em cima. Às vezes eu ia brincar também. Saía brincando, saía andando, tudo, depois via o bloco tocando, vinha aquele trio de fora, né, da Bahia, principalmente. Aí veio a ideia do Jarba fazer o trio elétrico, né? Hoje tem aí, a família dele. Fazia propaganda também, era. Ele fazia, tinha um estúdio lá na rua do São Roberto, o Jarbas. Depois quando ele comprou isso aí, eu fazia serviço dele também, aqui, do trio e tudo. Eu tinha oficina aqui completa, né? Lanternagem, pintura e mecânica. E elétrica. Fazia tudo. Meu genro trabalhou comigo. Aí quando eu comprei o caminhão, ele ficou tomando conta da oficina e eu fui viajar para São Paulo, né? Aderson, ali da 4 Rodas Auto Center. Não, quando eu fui trabalhar com a minha tia, né? Quando eu dirigi o caminhão carregando combustível. Aprendi com ela, no Jeep. Inclusive, aqui em Arapiraca foi a primeira mulher que dirigiu o caminhão. Depois veio a esposa do Finado Quelé, que namorou com a minha tia, mas não casou, só fez namorar. Ainda hoje tem os familiares dele, os filhos dele, que moram por aí. A minha tia sempre foi ativa, viu? Chofé de caminhão. E a mulher dirigindo, que naquela não tinha, existia, né? A mulher dirigindo e tudo, aí achava bonito tudo. Mas ela teve essa tradição aqui em Arapiraca. Quer dizer, recebia o salário dela, né? Inclusive, quando eu comecei a dirigir o caminhão, ela aumentou o salário e tudo, né? Porque ele tinha que aumentar. Inclusive, eu não era só motorista, era motorista e mecânico. Quando deixei de trabalhar com a minha tia, fui trabalhar com o seu Valdomiro. Meu pai trabalhava com ele, né? Foi construindo os prédios, como eu falei. E eu fui trabalhar com ele. Ele tinha uma Fozinha, uma caminhonete, e andava com ele. Ele andava muito, eu viajava por aqui e tudo. Inclusive, fui para São Paulo 2 vezes buscar carro novo que ele comprava lá. Era um cara legal, rapaz, ativo, tudo. Depois dele era o seu Alonso Abreu. Ele tinha um comércio, uma mercearia, que o povo chamava antigamente, né? Que ali onde é hoje a Secretaria da Fazenda, Cefaz. Ali era a casa dele. E o posto era na esquina, onde é a Coagro. Coagro ali, né? Da esquina. O posto dele era ali. Tem a bomba lá e tem a bomba da esquina. O cemitério era ali onde é hoje a Matriz. E eu trabalhei também numa oficina que ficava ali do lado do cemitério. Quando terminou o cemitério, né? Aí foi, como é que chama? Tem um nome que dá aqui para fazer uma igreja, né? Aí fizeram lá, prepararam o terreno e tudo. Aí o povo dizia, vixe, mas vou para a igreja nada, que você foi debaixo de cima do cemitério. Mas era só, demorou um bocado. Quem foi na gestão do padre Epitácio. Quem começou. Depois teve outro padre que entrou, que eu não lembro dele, o nome dele, que continuou e terminou a igreja. O pessoal dizia que ia cair, mas cai nada. Cai só as paredes. Que acho que o cara não botou cimento, não sei como foi.
choveu, aí as paredes caíram, mas foi pouca. Depois edificaram direito e hoje está aí a beleza que é, né? Aí comecei a trabalhar na oficina, aí vi, comprava peça, tudo, coisa e tal. Aí comecei a vender filtros. Sim, eu trabalhei na Aravel, do meu compadre Manuel Severino. Foi aí que eu comecei a me ligar no comércio de autopeça. Lá na Praça Marques. O prédio da que tem a farmácia embaixo, né? E tem um prédio em cima. A Aravel era ali. Depois dali, a gente se mudou para a rua São Francisco. Eu tinha os carros, quando o pessoal comprava, ele pedia, né? Aquele tempo era Fusca. Inclusive eu fui em São Paulo umas 2 vezes buscar a Fusca. Um deles, outro do Vicente, que era meu sócio na recastadora. Eu vendia peça, né, para os carros, né? Tinha a oficina que dava assistência e da garantia, né, do carro. Olha, sinceramente, o defeito de carro antigamente era muito pouco. Pouquíssimo, pouquíssimo mesmo. Era o povo fazia no capricho mesmo. Só quando a pessoa batia com o carro, quebrava, coisa assim, né, tudo bem. Mas peça da defeito dificilmente dava. Era Fusca, Paraty, Jeep. Mas ele não vendia Jeep era outra parte, né? Outros concessionários. Uma vez eu fui buscar para a Aravel mesmo, do meu compadre Manuel Severino, que é padrinho do meu filho, do Lilo, do número 2. E outro para o Vicente Farias, que era meu sócio na recastadora que eu tinha mais dele. Aí ia de caminhão, carona com os colegas. Voltava com o carro, A primeira vez, o Zé tinha Mandacaru, lá na rua Expedicionário Brasileiro, que era do Lademir, que era dono desse terreno aqui, vizinho. Ainda é. Onde localiza aqui, e eu fui 2 vezes a viagem trazer carro novo dele, da Ford. F4000, F1000, tinha tudo, 2 viagens eu fiz, quando eu estava sem carro. Mas aí para São Paulo demorava 3 dias. Parava nos postos para abastecer, parava para dormir, né? Não, era tranquilo, porque eu sempre procurei o que fazer, eu não ficava parado. Quando estava fazendo uma coisa, estava fazendo outra, sempre estava nesse movimento. Sim, aí começou, depois da casa de peças, aí comecei a voltar à oficina. Aí comecei a trabalhar na oficina, parte elétrica, foi a minha primeira profissão era parte elétrica, né, de carro. Trabalhando olhando os outros fazer. Como dirigir também, nunca ninguém me ensinou a dirigir. Eu sempre olhava, andava no carro, como o carro fazia, e quando peguei o primeiro carro, já saí logo dirigindo. Graças a Deus, fui muito inteligente para isso aí. A minha oficina foi lá onde eu falei, trabalhei na oficina do rapaz, lá perto no fundo da igreja matriz. Tinha uma oficina ali, aquela rua da Quinitos. Limpador, lâmpada queimada, botava som também em carro, comprava aparelho, né, botava no lugar e tudo ligava. Vendia antena, um bocado de coisas vendia. Energia, dessa época que eu tinha a oficina, já era chefe. Não era mais a Maruíra. Eu não me lembro o tempo que ele encerrou. Aí como a Sérgio entrou aqui, né? Fizeram aquela subestação lá naquela avenida lá do Zé Alexandre. Aí começou, que hoje é Equatorial, né? Depois Universal, então foi. Mas antigamente era chefe. Depois mudei ali para a Rua Lúcio Roberto, perto do Posto São Alonso, onde é hoje aquela loja da Presentes, do lado. Dali eu fui lá ao lado do Correio, na Fernando Lima, no Mercadozinho do Cinema, vizinho. Trabalhava ali, o Correio fica desse lado, né? Trabalhei ali. Dali desci lá para trás do clube. Trabalhei na oficina também lá. O nome naquela época lá era Eletrovux. Eu mesmo criei. Agora criei da seguinte maneira. Quando eu tinha o caminhão, eu viajava para lá do São Paulo, passava em Feira de Santana. E lá tinha uma loja com esse nome. Aí eu achei bonito. E aqui botei. Sim, aí veio, já depois de muito tempo, o negócio estava aqui, já botei a Sessom. Aliás, antes era Vieira e Moraes Limitada, a empresa. Era eu com a minha esposa, né? Vieira de mim e Moraes dela. E aí depois eu vendia, quando eu passei a empresa para o nome do meu filho, transferi o nome dele, aí eu fui vender filtros da OK de Maceió. O pessoal, ele era distribuidor da Fran, e eu comecei a vender filtros. Viajava para o Sertão, Penedo, Pensava Sul, essa região por aqui todinha, e vender filtros. Aí foi quando eu despertei a curiosidade de começar a comprar para revender. Quando eu saí, deixei de trabalhar com a minha tia, a gente botou uma recastadora com o meu sócio, com o Vicente Farias, lá na rua Maurício Pereira, perto da rua Zé Alexandre. Pronto, a recastadora era ali, naquela rua Maurício Pereira, né? Do lado da linha. Tinha ali do trem, tinha a rua do lado de cá, a rua do lado de lá.
E de lá nós viemos para aqui, nós viemos, aliás, o seu Manuel Ferreira, que era pai de Euclides Ferreira Leão, veio nos oferecer um terreno aqui, esse terreno aqui. Meu amigo, quando eu cheguei aqui não tinha nada. Só tinha isso aqui, inclusive carro por essa estrada que não tinha, essa estrada não tinha. Nós passava pelo Alto do Balbino ali, a estrada era por lá. Aí aqui tinha só aqueles postes que tinham os fios do telégrafo, que o telégrafo naquele tempo era manual, sabe? O telégrafo era assim, era batendo e o pessoal ouvindo lá. Aí depois começaram a construir por aqui. Tinha esse armazém aqui do seu finado Geraldo Lira, que era nego de algodão, tinha máquina de algodão. Aí o Geraldo Correia comprou esse terreno aí para fazer esse posto, que é o divã. Aí foi começando a fazer, começando a construir. Eu comecei aqui a construir em 1985. Aurelino não, foi depois. Aí o Aurelino comprou do seu Geraldo Lira. Quando eu tinha um caminhão, ainda tinha um caminhão, quando ele vendeu, o seu Geraldo Lira vendeu a usina de algodão para uma empresa em Guanabi, na Bahia. Aí eu dei 2 viagens para lá. Eu saía daqui, pegava as máquinas aqui, levava para Campina Grande, para eles reformarem as máquinas, para me levar para Guanabi, na Bahia. Dei 2 viagens ainda com essas coisas aqui. Era daqui, essa aqui também era dele. Aí lá comprou essa parte aí, o Lademir, que ainda é dele hoje. Aí eu mais o meu sócio compramos aqui 60 metros, 40 da empresa, 10 dele e 10 meu. Depois o João Romário comprou o restante para lá, que ainda hoje desarmazém tudinho aí, que era 40 metros do de Vicente e o resto do João Romário. Ele comprou tudo, um rapaz de Campo Alegre. Eu não me lembro o nome dele, Fernando. Ele construiu esse monte de armazém aí e eu construí a minha. Sim, quando nós vendemos a recalcitadora aqui, eu comprei os 5 metros do meu sócio, do Vicente, que é esses 5 metros que está lá na loja, né? A parte de lá. Aqui é 10 e lá é mais 5. Aí fui aí, depois continuei vendendo filtro e é hora. E estou no ramo até hoje. Espero demorar muito tempo. Aí agora hoje o nome é Ivan Filtros. Bicicleta. Cavalo, nunca fui chegando a cavalo não. Ah, bicicleta Monark, tinha farol, tinha bagageiro, tinha tudo. A loja de bicicleta era lá na praça, na rua 30. Comprei lá mesmo, no José Nunes. A bicicleta possuía Monark, possuí depois aquela pequenininha, né, que não sei se o nome dela agora, que tem os pneus menor, Monareta, e depois já comecei com o carro. Carro antigo. Tinha possuía uma moto, possuía uma Virago, da Yamaha, aquela moto grande, né? Depois fiz um consórcio, tirei uma moto da Honda, foi esse que eu comprei o carro, né? Fiz um consórcio da Yamaha, tirei uma moto, já vendi também. Fiz outro consórcio da Honda, tirei uma moto, uma bici, vendi. E hoje eu tenho só carro mesmo. Eu possuí muito carro, graças a Deus. Eu possuí um Ford 35, um Chevrolet 38, depois aquela Fozinha 51, a caminhonete 58, a Chevrolet 58, depois um Pacar 1939, aí começou com o Fusca, né? Aquele Fusca antigo, depois começou um Fusca mais novo, e eu tenho um também agora para montar, um Fusca 82. Aí depois comprei uma Paraty, que era do meu filho. Quando eu vendi o caminhão, que eu comecei a vir trabalhar aqui, eu comprei uma Paraty 86. Eu estava aí para fazer um serviço, nunca fiz. E esse Fusca 82. Também faz o serviço, porque serviço de gente aqui para trabalhar tá difícil, viu? Aí 5 anos passou, quando eu vendi a Paraty, eu tinha um consórcio da Volkswagen, que era um Gol, né? Quando eu fui contemplado com o consórcio, aí me veio na cabeça de comprar um Corolla. Aí apareceu a esposa do Micael, que tem uma loja de moto lá na Baixa Grande, ela mora aqui perto do Aloysio. Aí apareceu, através do Cal ali, da Cal Veículos. Ele me informou esse carro, é um Corolla 1314. Quando eu comprei ele tinha 64 mil rodadas. Agora está com 78, roda muito pouco, está com quase 8 anos que eu comprei ele. Não tinha, na época não tinha não. Hoje está acontecendo já há uns 2 anos por aí assim, já de vez em quando está acontecendo esse encontro. Mas nunca participei porque o meu carro não está pronto ainda. Eu tenho meu neto, tenho 2 netos que é filho da minha primeira filha. Cada um tem uns carros antigos. Tem
Não, aquele carro, BMW, né? BMW antiga. Assim, isso ronca, forte. De qualquer maneira, vai descendendo, né? Ah, meu amigo, gambiarra, tem inclusive uma foto, eu não me lembro se é no meu telefone, acaba com uma A10, que era gasolina, né? Que hoje tinha D10 e depois D20. A10, um bujão no lugar do motor. É porque era econômico, a gasolina é mais cara, né? Bem mais cara. Porque hoje mudaram, depois que mudou, a tecnologia foi aumentando, botaram o botijão de gás, né? Bota na mala. Que é o carro gás com o GNV. Sempre teve. Deu muito tempo, era o gás, agora depois do aperfeiçoamento, aí mudou. O elétrico já tem alguns por aí, né? Só que não estão em todo canto, né? Mas é um negócio que é muito... Inclusive já tem um carro híbrido, né? Que é água e álcool. Só que tem a Toyota, parece, né? Toyota Corolla. E logo quando começar a aparecer a bomba elétrica aí, vai ter as pontas para o cara ligar a tomada para... A maçonaria foi o convite do João Mendes, que era o mestre, né? Era o venerável. O João Mendes, conheci a família Mendes há muitos anos, o Zé Mendes também, que faleceu, né? E ele me convidou e eu fui para lá e já passei um bocado de tempo. Eu já ouvia falar, né? Eu tinha inclusive muitos amigos também que eram maçom. Ah, vá para lá que é bom, tudo, você não tem nada a perder, coisa e tal. E eu achei muito bom. Porque lá eles falam a verdade, né? É uma congregação muito boa. Só que depois eu desanimei, eu não me lembro porquê, não deu certo mais, eu saí. Ainda fiquei uns 3 anos. Pedro Damião esteve aqui, eu fui também visitar lá na igreja onde ele ficava ali perto de Paulo Jacinto, depois de Palmeiras, à esquerda, né? Tem a Serra do Muro, só vai para lá. Que ele dali começou ali, né? Ele e Frei Fernando, depois foram para lá, para o Juazeiro. Procissão, sempre fui católico, sempre frequentei as igrejas. Era a igreja muito cheia, ainda hoje tem, né? Tem igreja, tem muitas, Aí começou o pessoal evangélico, tudo, né? E o pessoal vai cada um seguindo o caminho que deve seguir, né? Eu não critico ninguém, cada um segue o caminho que deve seguir. Eu sou devoto de Padre Cícero da Aparecida. Viajando, quando eu viajei para São Paulo, toda viagem que eu ia para São Paulo, olha, na quinta, sexta, sábado e domingo ninguém vai lá porque não conseguia nem estacionar. Era só na segunda, terça e quarta. Aí eu parava na Aparecida, que eu dei várias fotos do caminhão, né? E eu ia, voltava, passava lá, sempre passava lá, para ir para voltar. E aqui, pro Juazeiro, né? O Juazeiro, a primeira do Fusca, quando eu plantei o Fusca, eu falei, primeiro viagem para o Juazeiro. Quando eu plantar esse Fusca, eu vou para o Juazeiro. E fui, botei a família dentro, eu, minha esposa e os 3 filhos mais novos, né? Virei o banco do Fusca atrás e fiquei deitado lá, foram deitados. E fomos e voltamos, graças a Deus. A minha rotina é o seguinte, na terça-feira, que é hoje, a bebê. Jogar futebol de salão e hoje vai ter uma confraternização, né, da bebê. E já está o meu nome, já botei o nome já no grupo. Era quarta-feira, terça e quinta, aliás, terça e quinta, mas a quinta o pessoal desistiu, desmotivaram, né? Então eu estou indo só na terça-feira e domingo lá na vizinha Qualquer Norte. Aí o racha abandonado, domingo de manhã, começa às 6, 7 e meia, 7 horas, por aí assim. Uma turma muito boa, tudo gente maduro já, né? Os cabos aqui novos que vão, a gente volta de dividir para um lado e para outro. Inclusive, voltando um pouquinho atrás, do futebol de salão da BB, de quando começou só tem eu. E depois, em segundo lugar, tem o Viana, da Garia Viana. Mas o resto é tudo cabo novo. Assim, que entrou agora há pouco tempo, né? Turma de hoje tem muita gente, rapaz, tem muita gente, eu não lembro o nome por causa de tudo. Olha, eu sinceramente eu lhe digo, todo dia eu peço a Deus que Ele mantenha sempre assim, agradeço pelo que Ele faz comigo, porque eu com 80 anos, fazer o que eu faço, são poucos, viu? Jogando bola, quando tem um tempinho eu vou de bicicleta, ainda dá uma passeada de bicicleta, e estou aí na luta, né? Terça e domingo é dia do rachinho. Me recuso de coisas que são prejudiciais, gordura, muito exagero de açúcar, essas coisas todas, né? Porque a pessoa com a idade avançada é sujeita a esse tipo de coisa, né? Diabetes, coisas assim, mas graças a Deus eu não tenho nada disso. Eu sempre fui cuidadoso para essas partes aí, né? Agora não sei, não tenho assim preconceito com comida nenhuma, como tudo que te dá vontade e tudo, menos evitando essa parte que é prejudicial, né? Prato preferida, feijãozinho tropeiro, arrozinho, uma carninha assada, uma carninha guisada.
uma galinhazinha guisada, isso é bom demais, né? Eu vim com o Ricardo, falou comigo, tem um bocado de tempo já, né? Aí o Ricardo esqueceu, mas depois agora ele reativou, né? Foi o Ricardo mesmo que me convidou. Mas, para ser sincero, a gente conhece há muito tempo, jogou bola junto da bebê também, o Ricardo Dezinho, né? E ele me perguntou qual era o tempo que eu tinha de Arapiraca. Aí eu falei para ele, rapaz, dá para entrar no Raiz de Arapiraca? Tudo bem, fica à vontade. Rapaz, bom demais. Porque a gente fica com as coisas que a gente faz, a gente fica meio preso assim, não pode estar contando para todo mundo, nem tem tempo, né? E chegando numa oportunidade dessa é bom demais, né? E conhecer vocês, que também para mim é um prazer muito grande quando eu conheço novos amigos. E é muito bom. É o que eu mais gosto de fazer amigo, fazer amizade. Olha, eu moro aqui há esse tempo todinho, não tenho intrigado. Graças a Deus. A cidade de Arapiraca tem crescido muito. Daquele tempo para cá, desarnou mesmo e se espalhou. O movimento aqui, ó, na hora de pica aqui na frente, é um movimento que você não consegue ver atravessar. E porque também é uma cidade centralizada, né? A cidade do interior de Alagoas era centralizada. E cresceu muito por conta disso, eu acho. E vem muita gente de fora para aqui, como você sabe disso, né? E tem esse negócio aqui e tudo. Inclusive, no lugar onde era Comércio Lopes, estava vindo a Casa Vieira, né? Comércio Lopes mudou lá para cima, onde ele tinha o depósito, onde era uma empresa de fumo, que é, não sei o que, Falcão, que era de Falcão, coisa assim. Não para de crescer, estão reformando lá para... corre para lá, corre para cá o dia todo. Minha filha que fica lá na parte financeira e a minha filha é Ludivânia. Inclusive, rapaz, eu estou aí precisando de uma pessoa e não consigo seguir até agora. Porque eu estou fazendo muita coisa aí sozinho. Eu fico no caixa, faço na reposição de estoque, que tem lá em cima, né? Eu ver o que está faltando para pedir, para comprar, repor o estoque embaixo e também atender o povo, né? E sim, a parte escrita. Quando chega a mercadoria, eu tenho que anotar, separar os boletos para pagamento, para não acontecer de deixar de pagar, né? Inclusive, tenho 3 funcionários, tenho 4 funcionários, aliás, com a doméstica, né? E quando chega no dia 10, eu já começo a juntar um dinheirinho para, quando chega no dia, não faltar o dinheiro de pagar eles. Que é 2 coisas que eu primo, é pagar os meus compromissos e pagar os funcionários. Porque eles trabalham porque precisam, né? Já fui, exatamente, você me deu bem disso, né? Rapaz, eu tenho meu sonho de crescer ainda mais. Viajar eu tenho vontade, só que eu não tenho condição de viajar, de sair, de sair sozinho. Primeiro, eu trabalho com filtros, como eu falei para você, eu compro de fábrica da Parker, da Fran e da Turbo. E o que é que eu penso mais? De mais arrumar mais 2 empresas, 2 fábricas para comprar delas, que é as que mais vendem, né? É Mali, é MAN, entendeu? Eu com 5 fábricas já fico tranquilo. Já hoje eu tanto vendo no atacado como vendo no varejo, né? No atacado tem um preço reduzido, lógico, né? A partir de meia dúzia, um preço diferenciado. E no varejo eu também estou vendo no balcão, como também nos carros que trocam óleo. Aí foi nesse tempo que eu trabalho com os lubrificantes de troca de óleo. São 11 netos e 6 bisnetos. Graças a Deus. Rapaz, sinceramente eu lhe digo, todos nunca precisam de conselho, todos estão seguindo direitinho, trabalhando direitinho. Paz e saúde para todos, juntamente com a família, que nunca esqueça a família, que é uma coisa principal, é a família da pessoa. E em segundo lugar, os amigos, né? Que a amizade para mim é a coisa melhor do mundo. Lá no Racha do Domingo eu tenho uma grande amizade, muito boa. Quando termina o jogo, a gente vai no terceiro tempo, né? Cervejinha e tal, sempre tá brincando com todo mundo. Primeiro agradecer a Deus, né? E segundo agradecer a todos que me acompanham e que me têm como amigo. Você tem que lembrar de todos os momentos, momentos bons e momentos ruins. Que na minha vida, graças a Deus, eu tive pouco momento ruim, graças a Deus. A maioria é tudo momento bom. Quero desejar a todos que for nos assistir, que seja muito bem feliz, juntamente com toda a família e com os amigos. E saúde e paz para todos e para vocês também. Um beijo, um abraço e um queijo para todos.